Boa tarde. 4 minutos atrasados, mas eu estou aqui. Vamos lá, vamos conversar sobre mediunidade. Super mistificação que fizeram em torno da mediunidade. Só um minutinho. Estão chegando, vem chegando. Vamos lá. Vamos falar sobre mediunidade. Seja bem-vinda, Polly. Vamos falar sobre várias coisas. Na verdade, esse bate-papo, muitos bate-papos desse eu já fiz aqui no Insta. Já tem lá no meu canal no YouTube. Só que. Boa tarde, Ju. Só que esse bate-papo de hoje é para dar uma continuidade num assunto que eu comecei lá na Casa da Cura, né? Como o tempo é muito restrito lá para a gente falar, e o assunto mediunidade tem um assunto para falar pelas experiências que já vivi, tem assunto para falar por muitos dias. Bom, começando, sempre vou trazer, sempre trazendo a consciência sobre cada coisa, né? Sempre libertando o conhecimento da religiosidade, né? Porque a religiosidade aprisiona os conhecimentos. Então, lembrando que muitas vezes as pessoas não me conhecem, aí dizem, pô, quem é esse cara para falar sobre isso aí? Então, normalmente, o que eu sempre também trago como orientação que me foi passada assim também. O que importa mais? É quem está falando ou a mensagem que a pessoa está falando, né? Então, às vezes, vem uma mensagem do próprio Sananda, de outros seres super iluminados, na boca de uma pessoa comum, e às vezes é desprezada essa mensagem. Tá? Então, eu acho que a gente precisa sempre prestar atenção no que está sendo falado e não quem está falando, né? Então a gente precisa pegar a essência, né? E o resto, os julgamentos, as coisas todas, os títulos, né? Que aqui na dualidade, no plano material são tão importantes, na espiritualidade, na verdade, nas leis universais não são nada importantes, tá? Então, como eu sou um servo da espiritualidade, me coloco sempre à disposição para que eles tragam o que é importante. Eu sou só um porta-voz. Bom, me considero universalista, né? Já é um rótulo, mas eu sempre gosto de frisar esse rótulo porque universalista é aquele cara que bebe em várias fontes e não é preso a nenhuma. Ele pega a essência de cada segmento, seja teosófico, seja religioso, seja uh, filosófico. Ele pega, bebe nessas vertentes, aprende a essência daquilo ali, bota em prática na sua vida e vivencia aquilo ali. E quando vivenciou, depois compartilha. Ok? Isso é o universalismo. Tá? Então, para quem estuda livros como Ramatiz, ele fala na religião do futuro, que é o universalismo, né? Então eu sempre tive essa identificação, mas porém vivi em meios de uma religião só, estudei livros de doutrinas específicas, tá? Mas lembrando uma coisa, os próprios, porque por que eu sou um pouco um dos meus mestres é o mestre Osho. Por que eu bato tanto nessa tecla sempre? Porque o mestre Osho era o cara que batia muito nessa tecla. E eu aprendi muito com ele sobre isso aí. E ele. Porque é a dissolução do ego, né? É a gente doutrinar nosso ego. Então a gente tem que se libertar dos rótulos, né? Mas lembrando assim, falando de Allan Kardec, para mim que é uma grande referência, falando de Mestre Jesus, que é uma grande referência também, esses caras não criaram nenhuma religião. As religiões foram criadas por seguidores deles muito depois que eles desencarnaram. Então Kardec não criou o kardecismo, tá? Kardec era um cientista que foi juntando conhecimentos, foi buscando conhecimentos, buscando a verdade, as verdades, né? Por trás do que ele enxergava, do que ele sentia, e juntou dados, muitos dados, e escreveu os livros, né? Ele não inventou o kardecismo. E nunca disse que ali o estudo dele era até ali, não era para seguir adiante. Ele nunca disse. Ele sempre disse que aquilo ali era o começo.
Então, que as próximas gerações fossem dando continuidade. Por quê? Era no contexto histórico que ele viveu, existia a religião predominante, era o catolicismo. Então ele trouxe um novo paradigma, ele foi muito combatido, teve livros queimados, teve livros adulterados, né? Muitos livros que rodam por aí, porque a gente precisa entender que existe um sistema por trás de tudo que utiliza as trevas, utiliza a negatividade para domínio, né? Então eles manipulam tudo, manipulam escrituras, manipulam então, todas as escrituras, inclusive desde a Bíblia. Então, é raríssimas escrituras que estão originais, né? Então, quando vai... a Bíblia é a mais editada, né, de todas. E mesmo assim, ainda tem pessoas que usam e que tiram proveito, né? Para tu ver que sempre consegue... Quando se consegue se conectar com as entrelinhas, né, além das palavras, a gente consegue sentir o que a espiritualidade está querendo ensinar. Bom, falando de mediunidade, que é o assunto de hoje, dando uma continuidade no papo que a gente começou lá na Casa da Cura, e lá, claro, obviamente o tempo é curto e eu dei só uma pincelada, né? E, claro, sempre quando, depois que eu falo um assunto, eu percebo que, claro, como a gente está numa conexão com a espiritualidade, a gente lança a mensagem deles, veio muitas coisas, né, para seguir falando. E até eu ia deixar para semana que vem, mas semana que vem talvez já entre outros assuntos e aí eu já entro um pouco no esquecimento do que foi dito, tá? Como eu disse, eu agora nos últimos 6 anos, vamos dizer, eu venho vivendo tipo quase que 100% do meu tempo vamos dizer, não é nem envolvido, né? Envolvido eu acho que é muito superficial. É comprometido e conectado, vivendo espiritualidade, terapias, coisas para trazer consciência para as pessoas, para o mundo, né? Limpando misticismos. E eu estava imerso nesses últimos 6 anos nesse projeto, tá? Agora, nesse momento mesmo, eu estou tirando um pouco o pé, vou mais devagar, já estou me envolvendo em outros projetos, mas nesses últimos 6 anos foi o que eu vivi. E nessa vivência, muito trabalho com pessoas desenvolvendo mediunidade, eu executei, tá? Ensinando da forma como eu aprendi, da forma universalista, mas também em centros religiosos também ajudei muitas pessoas a desenvolver a sua mediunidade, né? Seja de incorporação, seja de psicografia, seja de qualquer tipo de mediunidade, né? Cada uma vai manifestar alguma coisa mais que tem mais intimidade, que tenha mais habilidade. Então, como eu falei lá, mediunidade é simples fato de tu ser um intermediário, né? Um intermediador de uma dimensão com a outra, tá? Então, qualquer um que faça uma oração já é um médium, um mediador dessas duas dimensões. Né? Faça uma oração conectada, tá conectando essa dimensão, terceira dimensão, com dimensões mais acima, né? Bom, claro, o tipo de mediunidade que a gente está falando são as faculdades dita paranormais, porque que elas vão além dos 5 sentidos, né? Que é a clarividência, a clareaudiência, a intuição aguçada, a própria psicografia e entre outras. Né? A psicofonia, que é a incorporação, tá? E assim por diante. A psicofonia é quando tu permite os espíritos falarem com teu vocal, tá? Existem muitas formas, né, de mediunidade, de incorporação. Existem várias formas, vários mecanismos, né? Canalizações, usam outros sistemas, tá? Mas isso é muito particular e não é assunto para live, não é um assunto para um bate-papo rápido. Hoje eu vou falar um pouco, então, de algumas coisas que eu frisei bastante lá na Casa da Cura, né, nessa palestra, nessa mini palestra, né, sobre a mediunidade, que eu acho importante. A principal, vamos dizer, chave de tu desenvolver a tua mediunidade é primeiro tu buscar o conhecimento. Nós estamos na era, né, numa era da informação, tá? Então, vamos supor, estamos no século XXI, e aí eu ainda comentei que os médiuns do século passado, né, tinham uma mediunidade com menos consciência, né, muitos com inconsciência, não lembravam de nada. Por quê?
porque justamente não se tinha todo esse conhecimento disponível para eles acessarem. E o trabalho precisava ser feito. Claro que, obviamente, tudo evolui. Inclusive na espiritualidade as coisas evoluem e evoluem rápido. Tanto os negativos, né? A forma de ataque, a forma de manipulação energética e espiritual evolui, por isso que a luz tem que estar sempre se atualizando, por isso que os trabalhadores, nós que estamos a serviço da lei divina, que estamos a serviço da espiritualidade, a gente também tem que estar se atualizando. Então, como eu comentei lá, primeiro passo para tu desenvolver uma mediunidade bacana, para tu prestar um serviço para o mundo com a mediunidade, é conhecimento, buscar o conhecimento, tá? Né? Aí com o conhecimento tu começa a te autoconhecer. Quando tu começa a te autoconhecer, né, tu vai saber discernir algumas coisas, tu vai buscar ajuda no lugar certo, tu vai começar a buscar experiências, né, para usar esse conhecimento que tu tá já buscando, já querendo praticar. Então tu primeiro pratica contigo, primeiro estuda, depois... E aí eu comentei que antigamente, e a partir lá é coisa do século passado, a partir do ano 2000, vamos dizer assim, cara, quem aprendeu, quem vem nessa era do ano 2000, com a internet vindo com muita força e tudo mais, cara, é poucos médios que tipo, não tenho consciência, eu faço um trabalho espiritual e não tenho consciência. Então, existe ainda, vai continuar existindo, mas aí são situações seguintes. Médios que aprenderam lá atrás, e aí médios que aprenderam lá atrás e que seguiram fazendo trabalhos que não exigem, ou eles estudam por fora, às vezes eles não mudam, não é necessário o trabalho que eles executam com a espiritualidade mudar o seu modus operandi. Então ele continua sem lembrar, fazendo no automático, fazendo no, vamos dizer, o espírito fazendo e eles não lembram. E claro, obviamente o estudo vai ser sempre importante, até para um médium assim, mas não é tão exigido, tá? Nesse caso, o estudo. Porque a entidade, a equipe espiritual dele vai chegar, vai encostar e vai fazer o trabalho. Bom, esse é o tipo de médium. Mas eu já ajudei e já ajudei pessoas a desenvolver mediunidade que era dessa antiga, aprenderam nesse sistema, trabalharam anos dessa forma e devido a trabalhos de apometria, trabalhos de desobsessão que participaram comigo, elas precisaram abrir a sua mediunidade de uma forma diferente, mudar o modus operandi. Então elas começaram a ter que estudar, ter que dar passagem para espíritos obsessores às vezes, e aí começaram a ter consciência, porque precisava ter controle, precisava conhecer mais sobre esses mecanismos. E aí elas precisaram obter consciência quando incorporavam. E aí começou um desafio, né? Porque toda mudança gera um desafio interno. Então eu já ajudei pessoas também a esse desenvolvimento, fazer essa transição. E tudo bem. E tem pessoas que não precisam, vão retrabalhando dessa forma inconsciente. Bom, falando então dos médiuns novos. O médium novo, normalmente, a espiritualidade vai fazer de tudo para que ele busque estudar, porque mesmo que eu não tenho consciência, mas não tem consciência às vezes, a própria espiritualidade não deixa ter consciência para não atrapalhar no processo, né? Porque às vezes tem a mente, as emoções descontroladas, vão interferir na consulta, no atendimento, né? Às vezes não tem conhecimento, tá? E aí isso pode atrapalhar a sua vida, né? E até do trabalho que está sendo executado ali. Então a espiritualidade vai fazendo de tudo para que aquele médium busque conhecimento para poder cada vez mais dar consciência para ele aprender mais durante o trabalho, para ele se doar mais, para ele entender o que ele está fazendo, entendeu? Porque o importante é isso. Porque uma coisa é tu fazer algo sem saber o que está fazendo porque tu aprendeu. E outra coisa é tu fazer sabendo o que tu está fazendo. Aí as coisas fazem sentido, né? Então quando a gente está aí tu entendendo, olha, tu tá vendo que a entidade tá fazendo tal coisa, tá falando tal coisa, mas tu sabe o porquê, tu sabe o fundamento daquilo. Então, como a gente está na era da informação, os médiuns novos são normalmente convidados a fazer esse movimento interno, mas isso depende de cada um, né? Tem pessoas que, não quero fazer,
Mas como eu já conheci, já vivi em tantos lugares, sejam religiosos ou não, eu percebia que, principalmente na Umbanda, sem falar mal da religião, porque eu gosto, inclusive, mas sem falar mal da religião, como eu vi muitas pessoas estar na Umbanda sem saber o que é Umbanda. Ali gira, papapá, não sei o que, da consulta, da paz, nem sabe o que estão fazendo. E isso a espiritualidade não quer mais isso. Isso eu vi muito, né? Nas andanças, nas minhas andanças, né? Nos lugares os quais eu fiz parte. E eu digo, como que as pessoas vão fazer tudo isso e não sabem o que estão fazendo, né? Ou seja, e aí, claro, aí quando tu não sabe o que está fazendo, tu faz aquilo tudo e lá fora tu esqueceu que tu faz parte de uma equipe espiritual. E aí tu vive uma vida, às vezes, desregrada, né? Fora do que tu quer ali dentro, diferente. E, na verdade, a espiritualidade não é só dentro do templo, não é só dentro do terreiro, a espiritualidade não é só dentro do centro espírita, a espiritualidade é em todos os lugares. Então é isso que a espiritualidade quer da gente, uma evolução, uma tomada de consciência, uma expansão de consciência para usar em tudo, e não só ali ou aqui. Né? Não ser um personagem aqui, outro lá. Né? Então, aí que vem os desafios. Mas sempre lembrando que isso tudo é um processo evolutivo da humanidade e das religiões também. Tá? Então, o que que nos prende a não querer mudar? O que que nos prende a não querer conhecer? As nossas crenças. Tá? Então, quando a gente não se liberta das nossas crenças, vê quais crenças estão nos influenciando, a gente sempre fica amarrado, né? Nós ficamos amarrados a uma coisa ou outra. Bom, que mais que precisava falar? Então, esse negócio de mediunidade que a gente conversou lá, foi um. Ah, isso. Aí veio algum assunto sobre. A pessoa às vezes acha que. Porque, principalmente nos terreiros, o médium que incorpora que é o médium valorizado, o outro que não incorpora, que é só camboneia, o outro que só ajuda ali na limpeza. Esse não tem, tipo, é desvalorizado, né? E na verdade a espiritualidade não olha com esses olhos, né? Porque se deu muita ênfase, se deu muito ibope para a incorporação e, na verdade, os outros papéis dentro de um templo são tão importantes quanto o do próprio sacerdote, né? O próprio dirigente. Né? Porque cada um tem a sua habilidade. Tá? Então não quer dizer nada. O importante é que tu faça bem o que tu está ali te propondo a fazer. Não importa o que tu está fazendo. Então, mais vale uma pessoa que está de cambona servindo, né? Entregue ali, sem querer interferir, sem querer se meter, sem querer julgar. A pessoa entregue ao trabalho, mais vale isso do que um médico que incorpora e faz horrores, só que não sabe o que está fazendo, não tem regra, não chega, vai o dia que quer, ou vem carregado, leva uma vida louca lá fora, vem carregado para dentro do templo. Isso aí, então é muito mais válido um médium que não incorpore, mas que esteja presente e seja entregue à espiritualidade do que esse médium louco que vai atrair problema para casa e para a vida dele, né? Então, essas são coisas que a gente precisa desmistificar. Então, lembrando, mediunidade não é o bicho de sete cabeças. Ela é importante a gente. Eu citei alguns. Eu preciso citar alguns sinais de mediunidade, né? Eu citei algumas formas que a gente pode usar a mediunidade, mas sempre lembrando, quando a gente fala em mediunidade, a gente pensa, tem que trabalhar, servir. Mas primeiro sirva a si mesmo, primeiro se conheça, primeiro busque o conhecimento, depois busque o autoconhecimento, para começar. Aí quando sentir o chamado de usar aquilo que tu já aprendeu, de compartilhar, de te doar para algum lugar, quando tu sentir o chamado do coração e não da mente, do ego, porque eu tenho que servir, porque eu vim com mediunidade, eu tenho. Não, tu não tem nada. Tá? Essa obrigatoriedade, isso te leva a fazer através do teu ego. E aí se tu estiver servindo através do teu ego, tu não está evoluindo, tá? Tu tá te prejudicando. Então tem que ser do coração, tipo, te entregar, seja o trabalho que for, seja só para varrer o chão, seja para dar passe, para qualquer coisa. Então tem que ser do coração. Não, eu quero estar lá, eu quero me comprometer, tá?
Então sempre eu falava nos grupos, sempre falei e contava uma história que eu vou contar para vocês hoje. Ah, pergunto sempre para as pessoas: vocês sabem a diferença de estar comprometido e envolvido? Então, quando se fala de espiritualidade, para mim não existe outra forma a não ser o comprometimento. Tá? Se tu não tá afim de te comprometer, não te mete. Vai lá, recebe teu passe, vai lá, faz a oração na igreja, vai lá e recebe e vai-te embora para tua casa. Tá? Se tu tiver afim mesmo de te comprometer com a espiritualidade, que é um compromisso, né? É uma responsabilidade que tu assume, né? E aí sim, então aí tu vai, sente o chamado e vai. Então a diferença de comprometer-se com estar envolvido é a seguinte: a galinha, vamos dizer que no café da manhã tu vai comer ovos e bacon, tá? Então a galinha no teu café da manhã, ela está envolvida, porque ela deu o ovo para tu fazer um ovo mexido ali, um ovo frito, tá? Já o porco, ele realmente está comprometido com o teu café da manhã, porque ele deu a vida para que fosse feito o bacon, né? Tu botar lá no teu café. Então essa é a diferença. A galinha continua vivinha lá, deu o ovinho, ok. É só uma analogia, obviamente, né? Tá? Mas é isso, o comprometimento é tu te entregar mesmo e servir de coração, né? Esquecer o mundo lá fora e viver aquilo ali. Então aí, como eu estava falando, alguns sintomas, né? Sintomas que são comuns, que as pessoas às vezes não identificam, não sabem que já tem uma certa percepção além dos cinco sentidos, né? Que pode ser dita que é uma sinais de mediunidade. E então as pessoas às vezes é uma dor de cabeça, eu tenho seguido quando tal dia eu tenho dor de cabeça, às vezes é no dia ou às vezes em algum lugar. Eu tenho uma enxaqueca que não passa. Eu tenho um ataque cardíaco XYZ quando eu... Cara, existem vários sinaizinhos que muitas vezes tá refletindo no teu físico, mas é puramente desequilíbrio energético e desequilíbrio da tua própria mediunidade, ou falta de conhecer a tua mediunidade. Então, à medida que tu conhece, seja às vezes uma dor de cabeça, seja às vezes uma dor no braço, seja às vezes são vários, às vezes, sinais, a mente agitada, uma certa ansiedade com alguma coisa, às vezes é apenas um sinal de uma mediunidade aflorada, né? Então, a percepção, a premonição de algumas coisas, isso são sinais de uma mediunidade que está ali, que precisa, né? Tu dominar essa tua habilidade, é uma faculdade que tu tem, que todo mundo tem uns que tem mais aflorado, outros menos, mas tu precisa dominar aquilo ali, que aquilo ali faz parte de ti, tá? Não é fazer que não vê, né? Se tu tem clarividência, cara, isso tudo a gente pode usar por benefício seu e de outras pessoas, né? Por consequência. Então a mediunidade ela não foi feita para tu olhar ela como se fosse um sacrifício, eu tenho que me sacrificar pelos outros, porque eu tenho que pagar, né? Essa história de ter que pagar, isso aí tudo é uma doutrina já que vem da Igreja Católica, tá? Então o catolicismo colocou isso, passou 1700 anos batendo nessa tecla. Então, querendo ou não, a religião espírita, a própria Umbanda são novas, né? Nasceram no início do século XX. Então, ainda o espiritismo nasceu no final do século XIX, né? Então, são religiões muito novas. Mas, e todas elas receberam um impacto gigantesco do catolicismo. Claro, o catolicismo dominando o inconsciente da galera toda, né? Então receberam um impacto muito grande do catolicismo. Então lembrando, já para tu ver que o kardecismo ele já foi feito baseado nos evangelhos, já é baseado nos evangelhos do Novo Testamento, tá? A Umbanda, ela é uma religião, para quem não sabe, a Umbanda é brasileira, tá? Ela nasceu no Brasil, só que a origem de verdade, isso é a origem ancestral dela, com certeza é uma religião já que existiu há muito, em outras eras, né? Anteriores a essa era aqui, anterior a dilúvio, né? Então é antigo, que é o culto aos orixás e tal.
Só que a Umbanda brasileira, que nasceu aqui no Brasil, ela teve uma influência muito grande do povo afro, tá? Do povo africano. Porque ela veio justamente resgatar espiritualmente esse povo que era excluído da sociedade, era marginalizado. Então, naquela época, quando terminou-se a escravatura, esses cara não podiam entrar em igreja, não podiam. Porque eram marginalizados, eram pobres, né? Realmente, aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Que foi onde o espiritismo teve mais força. Por isso que a Umbanda nasceu aqui, né? E aí eles não podiam entrar em igreja, não podiam entrar em centro espírita. E aí, o que acontece? E aí veio essa religião para, justamente com o arquétipo do preto velho, com o arquétipo do caboclo, do índio, né? Do ex-escravo, do negro e do índio, também tinha sido escravizado, veio com esses arquétipos para acolher esse povo marginalizado. Então por isso que se dizia, o terreiro, Umbanda pé no chão. Por quê? Porque eles não tinham nem calçado, né? E o terreiro é porque era de chão batido, então podia entrar as pessoas simples e aquela linguagem que o caboclo fala, aquela linguagem que o preto velho fala, é uma linguagem que eles entendiam. Eles não eram letrados, né? Então foi uma religião que veio para acolher esse povo, que tinha sido bem desgastado, né, energeticamente, e justamente para resgatar a ancestralidade deles africana, magística, conhecimento magístico, conhecimento, né, que eles tinham. Então por isso que a Umbanda, querendo ou não, ela, vamos dizer, um nome, com esse nome, desse formato, e aí também veio o sincretismo religioso, que aí para vocês entenderem o que é. Os negros cultuavam os orixás, né, na forma como eles faziam na África, e eles vieram para cá, para o continente americano, e seguiram cultuando. Mas eles não podiam cultuar porque a opressão, isso antes da Umbanda, quando eles eram os escravos mesmo, a opressão religiosa ainda continuava forte naquela época. Então eles não podiam cultuar os santos dele. Então eles tinham que cultuar os santos católicos. E aí o que eles fizeram? Colocavam uma pedrinha, ou começaram a dar nome a cada santo católico que representava um orixá deles. Então aí existiu o sincretismo. O sincretismo é quando a gente funde duas culturas diferentes e uma representa uma coisa. Então, vamos supor, São Jorge é um santo católico, então é um santo guerreiro, então a representação é Ogum, né? Ogum é um orixá, um trono da natureza, né? Então, quando eu falo de orixá, existe a mitologia em torno dos orixás, as historinhas, né? Mas orixá não foram pessoas que tipo fizeram aquilo outro. Orixás são tronos, são forças da natureza, tá? E obviamente, claro, aí vem muitos espíritos que são regidos por aquela força X, Y ou Z. Então é importante entender que às vezes a pessoa acha que o orixá, aquelas historinhas, né? Levar a mitologia como se fosse literal, levar tipo, a historinha que Ansan é assim, porque eu sou assim porque Ansan é assim, não. Isso é uma história, é um tipo de energia que cada orixá representa. É mais agitado, é mais avoado, ok? Mas tu não precisa ser assim. Existe os pontos positivos e negativos de cada energia, de cada orixá, vamos dizer assim, tá? Então, falando, aí os africanos, eles seguiram cultuando os orixás deles com santos católicos, para não, porque senão eles apanhavam se cultuassem. Então, aí vem a expressão do santo do Paoco, que eles colocavam uma pedrinha XYZ ali dentro de cada santo, que representava o orixá deles. Aí o santo do Paoco, né? Os santos feitos de madeira, furava e botava a pedrinha, ó, lá representa o nosso orixá, Xangô, vamos dizer. Então, teve toda essa função. Passando, aí que vem a questão de... Aí eles realmente acolheram, né? Obviamente eles foram acolhidos por essa religião nova, né? Que veio. E, claro, começaram a colocar também, né? Por isso que se chama uma religião brasileira com uma influência gigante afro, né? Eles começaram a cultuar os orixás dentro da Umbanda.
E aí, claro, além do que a Umbanda começa com duas entidades, né? Preto Velho e Caboclo, dois arquétipos. E depois eles começam a cultuar os orixás, né? E, claro, começou a tomar uma proporção grande, cada um foi fazendo do seu jeito, né? Aí bem depois começaram alguns fazer direcionamento, fazer algum material, fazer a sua forma de umbanda, né, escrita, porque era muito da cultura oral, né? Eles iam falando, e diziam, essa aqui é a umbanda que se pratica aqui, mas era tudo oralmente, mas na outra casa do lado já era diferente. Aí depois veio algumas, né, Mate Silva, Saraceni, né, cada um foi criando a sua umbanda, né? E, claro, cada um guiado pela sua vivência espiritual, pela sua egrégora, foi desenvolvendo e assim foi indo, né? Então, eu já misturei um pouco dos assuntos, mas o assunto principal era a mediunidade, né? E era um complemento de que eu conversei lá na Casa da Cura. E lembrando que é isso, que a mediunidade, ela realmente é uma ferramenta para a gente ser alguém melhor e fazer um mundo melhor ao nosso entorno. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo vamos dizer, é conhecer as tuas habilidades, conhecer as faculdades as quais tu está desenvolvendo ou tu já veio com. Às vezes tu já vem com aquilo muito aflorado e aí aquilo está te atrapalhando enquanto tu não sabe dominar, né? Seja clarividência, clareaudiência, não importa o tipo de faculdade, de mediunidade que tu tem. Então aí tu precisa buscar entender, estudar e te conhecer e entender como é o mecanismo que tu age e usar aquilo para o teu benefício, tá? Então, eu citei alguns exemplos eu citei, porque o tema da palestra era a mediunidade no dia a dia. Então, eu citei exemplos, como é que a mediunidade pode te ajudar no dia a dia, né? Para tu te fazer uma sociedade, tu sentir, intuir que aquela pessoa vai te passar para trás ou não. Se tu comprar algum negócio, isso aqui é furada, não vou comprar. Tem uma intuição, diz não, né? Ou ouvir, diz não compra, que isso aí vai te dar problema. Isso são formas do dia a dia, mas a mediunidade, claro que. E aí eu misturei esse assunto do catolicismo porque é justamente isso. Não é uma obrigação. Obviamente, se tu vem com essa faculdade, isso, querendo ou não, vai te levar a tu buscar mais e daqui a pouco tu querer servir. Mas, como eu disse, tem que querer servir do coração, né? Tu tem que querer te doar para ajudar outras pessoas do coração. Isso é caridade. E não da mente. Não, eu vim com isso aqui, eu sou o cara, então agora eu vou ajudar outras pessoas. Aí é ego puro. E aí tu vai cair logo ali, tá? Então as coisas têm que ser esse chamado da espiritualidade para tu ajudar outras pessoas, primeiro te ajudando, né? E quando a gente está ajudando o outro, tem uma troca mútua, né? A gente precisa entender que é chamado. Quando eu digo chamado, vem da alma, vem de dentro, não é de fora. Tá? Então, por isso que aí que eu falei bastante nas religiões, que muitas vezes, claro, tudo isso por falta, às vezes, de um certo conhecimento, às vezes tu chega, não, tu tem que te desenvolver. A maioria das pessoas que ouve isso foge, dispara, quando a pessoa diz que ela tem que se trabalhar. Tu tem que trabalhar. Não, cara, tu tem que te conhecer primeiro. Depois tu vai pensar em trabalhar. Então é isso. Porque senão a gente vê muitas pessoas totalmente despreparadas querendo ajudar o outro. Então como é que eu vou ajudar o outro se eu estou no chão? Eu preciso estar em pé, eu preciso estar legal. E sim, ok, agora eu estou pronto para ajudar o outro. Eu tenho que compartilhar com o outro. Né? Porque eu não posso dar e ficar sem. Eu tenho que ter o que compartilhar. Aí eu tenho condições de ajudar. Tá? Então mas basicamente isso aí. Eu vou deixar aberto assim para que vocês ou perguntem, ou depois coloquem nos comentários, ou no direct, fique à vontade, coloque aí o que vocês sentirem sobre esse assunto, porque esse assunto é muito extenso e eu poderia falar muito tempo, mas eu falo um pouco e daqui a pouco muitas coisas ficam para trás, eu vou lembrar depois, não falei. Quando vocês perguntam, fica mais fácil para gravar, posso até gravar um vídeo curto, posso explicar. E como eu falei, lá na Casa da Cura eu falei meia hora só, falei um pouco. E sempre lembrando que a gente está aqui para realmente domar esse ego, né? Esse ser humano instintivo, né? Esse instinto.
animalesco ainda, né? E trazer à tona o que é divino nosso, né? Então é domar, né, as nossas sombras e transformar em luz e encontrar o caminho do meio. Então isso realmente é um trabalho de autoconhecimento sempre, e é um trabalho que é incessante, não é assim, já me conheci, pronto, agora deu. Não, isso aí é camadas, né? Tu vai indo camadas, tu vai indo, cada vez que tu vai indo mais a fundo, mais tu vai aprendendo. Então não existe o fim, tá? Conhecimento nunca é infinito. Tá? Então uma coisa que eu percebo e sempre ficou claro para mim, sempre foi claro para mim. E eu gosto de compartilhar essa ideia. Quanto mais conhecimento se busca, mais se percebe que a gente não sabe nada, tá? Ou que a gente sabe muito pouco. Por quê? Porque o conhecimento é infinito. Então, quando tu vai indo mais a fundo, sempre tem algo ali. Tu abre às vezes uma porta, aquilo tem um universo ali. Pô, como é que eu não tinha visto isso? Claro, estava em outras portas. Então, é um universo, cara. Então, não adianta, não tem fim. Então, não adianta se desesperar, querer saber tudo de uma vez só. E não adianta também saber um pouquinho e achar que sabe muito, achar que sabe tudo. Já deu, aqui já ok, eu já tô num alto patamar. Cara, tu vai aprender com pessoas que sabem menos que tu vai aprender com pessoas que sabem mais e assim por diante, né? Então a gente precisa realmente estar aberto a aprender, que esse que eu acho que é a grande sacada da vida, né? Aprender com criança, com adulto, com pessoal da rua e assim vai, tá? Deixo aberto aí para comentários, para perguntas e agradeço. Depois vou passar para o YouTube esse vídeo para semana que vem e vamos seguir trocando ideias sobre isso. Se tiver pergunta, eu gravo mais um pouco, falo mais um pouco. Mas tem muito a se falar sobre isso, tá? Tem muito a se falar sobre isso. E a gente tá... isso, lembrando agora, só dando mais um adendo. Como a gente está num auge, num pico de uma transição planetária, esse planeta está elevando a vibração. Vocês podem ver que está um caos, tá? Por quê? Porque a grande parte de quem está aqui na Terra é baixa frequência, é desequilíbrio. Vibra medo, culpa, desejo todo o tempo, tá? E só que esse padrão dual, muita dualidade, como a gente tem aqui nesse planeta, se não me engano, em torno de 80% de dualidade, sempre certo e errado, é bom e mal. Então, estão sempre muito nessa gangorra, né? Um extremo ou outro. É necessário, claro, como a vibração da Terra está mudando, está elevando, a gente acaba nossas sombras, essas coisas que são da velha Terra, dos tempos antigos, coisas que já não servem mais, essa dualidade muito forte, essa negatividade muito forte, ela começa a vir à tona, porque nós temos as nossas sombras que estão escondidas muitas vezes de nós mesmos. Então elas começam a vir à tona, então por isso que as pessoas estão explodindo mais, está sendo tudo muito mais intenso e um caos parece, né? Só que está tudo sob controle. Tem pessoas com isso, também tem pessoas despertando, tem pessoas se movimentando, buscando aprender, fazendo cursos, praticando, né? E sempre lembrando, eu falei lá no início sobre religiões, falei sobre, como eu digo sempre, que a espiritualidade, que é o importante, a religiosidade é um pouco dogmática e fechada, mas nunca achando que não tem serventia, porque tem muita serventia, né? Existe cada coisa aqui na Terra tem o seu papel. Então a religião tem o seu papel também. As religiões têm seus papéis, tá? Só que, claro, a verdade é essa. Na religião a gente limita algumas coisas, né? Limita os conhecimentos, limita porque é aquele conhecimento daquele âmbito. Só que o universo, a espiritualidade ela não tem essa segmentação. É muito mais amplo, tá? Então, às vezes, os mesmos espíritos trabalham em várias religiões, o mesmo espírito. Então, porque para eles não tem essa coisa fechada, essa aqui é a boa e aquela outra é a ruim. Não. Eles estão aqui para que o todo evolua, que o todo expanda, né? Que cada ser humano se liberte. É para isso. Ó, vamos ver o que a Thaís falou aqui.
As intenções sinceras de auxílio e amor fraternal, os seres de luz podem ver e vir em auxílio. Com certeza, exatamente. Intenção sincera e de amor. Quando o amor não tem como mentir, né? O que a gente emana do coração, a espiritualidade enxerga, né? Não tem. O que vem do coração, ele sabe. Então, ele sabe quando tem um interesse do ego. E eles, às vezes, eles não, como eles não têm mimimi, eles não ficam muito preocupados. Olha, isso é um problema teu, né? Quem tem que melhorar é tu, né? Então, eles, cara, o trabalho tem que ser feito. Eles vão lá e aproveitam a pessoa daquele jeito mesmo, coloca ela numa função que ela vai conseguir e toca o barco, entendeu? Eles não ficam, senão eles não conseguiriam fazer nada, porque eles precisam da gente, né? A espiritualidade precisa do, nós precisamos deles e eles da gente. É uma troca mútua, porque eles precisam da nossa energia, né, anímica, né, nosso ectoplasma, e a gente precisa evoluir. Para evoluir a gente precisa trocar com pessoas, né, fazer essa troca, né, nos ensinando pela mediunidade como agir melhor na situação. Exatamente, Thaís, exatamente. Claro, eu vejo a mediunidade sempre como uma forma de tu ter que buscar mais, né, esse autoconhecimento. E aí com isso tu acaba vendo enxergando um mundo diferente, né? Acaba saindo um pouco só do círculo do teu umbigo, né? Tu começa a enxergar mais o mundo, começa a ter mais consciência, né? E é quando a gente tem mais consciência, também a gente sabe lidar melhor com as coisas, a gente tem mais harmonia, a gente tem mais flexibilidade. Então, esse mundo é muito louco, mas a gente está aqui é para isso mesmo. Claro, exatamente, exatamente. Todos nós somos luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra. Bem isso aí, Thaís. A gente não é só sombra, a gente não é só negativo. Tá? É que numa média geral do planeta, realmente, mesmo o ser mais negativo, ele não é só. Ele é um filho do mesmo Criador que eu, que tu, que todo mundo. Ele tem uma centelha divina dele. Só que ele está muito direcionado para o polo negativo dele, ele está muito na sombra. Mas ele é também luz. Tem algo luminoso dentro dele, é só ele explorar isso. Tá? Todos nós somos luz e sombra. A gente precisa reconhecer nossas sombras para reconhecer a nossa luz. É esse o jogo da vida. Né? Sempre, tem que olhar para minha sombra para aceitar ela, acolher e transformar em luz. Então, e aí começa a reconhecer. A gente só conhece o branco se tiver o preto. E assim essa é a dupla, essa é a polaridade, as duas polaridades. Exatamente. Evoluir juntos. Bem isso. Bem isso aí. Tá? Gratidão, pessoal. Gratidão. Encerrando por aqui. Todos somos um, no final das contas, é isso aí. Quem chegou depois, olha do início. Depois eu vou passar lá pro YouTube. Mas tá dado o recado, tá conversado. Deixe nos comentários. Gratidão aí, Thaís. Deixe nos comentários se tiver alguma colocação, alguma pergunta, comentário, que quiser, opinião. A gente está aberto para troca, né? E essa troca é tão importante porque com essa troca nós todos crescemos, né? Eu vou pensar às vezes coisas que eu não tinha pensado e muitas pessoas às vezes vão esclarecer suas dúvidas. E eu acho bacana isso. Tá? Gratidão, fique com Deus e até mais. Quer fechar o negócio?